Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse aulão nós vamos revisar toda a parte de conhecimentos gerais, didáticos, pedagógicos do PSS da Seduc de São Paulo. Nosso objetivo aqui não é tentar ler todos os livros do edital na véspera da prova, mas fazer uma revisão para reacender o conhecimento que você já tem aí, tá? É um vídeo para você deitar, assistir com calma, refletir, e ele vai servir tanto pro PSS de ensino básico, quanto para o PSS de ensino técnico. Aliás, o PSS de ensino básico, a prova já é amanhã. O PSS de ensino técnico, a prova é no domingo que vem. Então tem uma semaninha ainda para reacender os conhecimentos que você já estudou e já tem aí, tá? Nós vamos construir o quê? Um mapa mental dos conceitos mais importantes, relacionar cada conceito a situações reais de sala de aula e treinar a identificação das alternativas corretas. A parte geral possui 10 questões. Isso significa que cada acerto pode fazer diferença na sua classificação. Ao longo da aula, nós vamos estudar metodologias ativas, STEAM, aprendizagem baseada em projetos, estratégias para uma sala de aula inovadora, as 15 técnicas de Doug Lemove, que são indicadas expressamente no edital, as novas exigências da profissão docente discutidas por Libânio e a disciplina positiva. No final, resolveremos 12 questões comentadas no estilo FGV. Eu também vou explicar as ideias mais complexas de mais de uma maneira. Primeiro, apresentaremos o conceito em linguagem mais técnica, porque a prova pode usar essa linguagem. Depois, traduziremos para palavras simples. Em seguida, veremos um exemplo e um contra-exemplo. Por fim, identificaremos a palavra ou ação que pode aparecer na alternativa correta. Se uma explicação não fizer sentido imediatamente, continue comigo. Muitas vezes, a segunda comparação ou exemplo concreto abre uma nova porta para a compreensão. A proposta dessa aula é exatamente essa: não abandonar o conceito na primeira dificuldade, mas cercá-lo por vários lados até que ele se torne claro. Muito bem, agora vamos estudar o seguinte tema: como usar esse aulão. Em primeiro lugar, primeiro entenda a lógica de cada autor e abordagem. Em seguida, depois, memorize palavra-chave apenas como apoio, nunca isoladamente. Outra alternativa, procure identificar quem realiza a ação, que evidência de aprendizagem aparece e qual a finalidade pedagógica. Pense assim: se a questão falar em autonomia, isso não quer dizer ausência do professor. Se falar em acolhimento do erro, isso não quer dizer aceitar qualquer resposta. Se falar em tecnologia, isso não quer dizer inovação automática. A banca ela costuma construir justamente essas aproximações para verificar se você domina o conceito completo. Vamos dizer isso de outro modo: decorar uma palavra é como guardar somente a etiqueta de uma caixa sem conhecer o que está dentro dela. Você pode reconhecer o nome, você pode reconhecer o nome, metodologia ativa, mas ainda errar se não souber quais ações tornam a aprendizagem realmente ativa. Por isso, para cada conceito, nós vamos guardar três elementos: o significado, um exemplo e um contra-exemplo. O significado responde o que é, o exemplo mostra como aparece, o contra-exemplo mostra uma solução parecida, mas incorreta. Essa combinação é muito mais segura do que uma definição isolada. Na hora da prova, você poderá pensar assim: a alternativa usa a palavra certa, mas descreve a ação certa. A finalidade também está correta? Se uma dessas peças não se encaixar, provavelmente existe uma armadilha. Guarde essa síntese: regra de ouro, conceito mais ação observável mais finalidade pedagógica. Agora, vamos estudar o seguinte tema, que está oficialmente no edital. Em primeiro lugar, Bate e Moran, metodologias ativas para a educação inovadora. Em seguida, Bate e Holanda, STEAM e aprendizagem baseada em projetos. Outro ponto importante, Camargo e Darros, estratégias para aprendizagem ativa. Também precisamos considerar Doug Lemove, 15 técnicas expressamente delimitadas no edital. Além disso, Libânio, novas exigências educacionais e profissão docente. Por fim, Nelson, Lott e Glenn, disciplina positiva em sala de aula. Essas
6 referências formam o nosso universo de estudo. Em Doglemove, o recorte é ainda mais preciso. Preste atenção, somente as técnicas indicadas no edital entram nesse aulão. Bate, Moran, Holanda, Camargo e Darros ajudam a compreender a aprendizagem ativa. E o que mais? A inovação. Lemove apresenta procedimentos muito concretos de sala de aula. Libânio discute a função do professor e da escola diante das mudanças sociais. Nelson, Lott e Glenn tratam de limites, de pertencimento, de respeito, de responsabilidade. Existe ainda uma segunda maneira de organizar essas referências. Podemos agrupá-las em 3 grandes perguntas. Primeira pergunta: como o estudante aprende de maneira mais ativa e significativa? Aqui entram Bate, Moran, Yolanda, Camargo e Darros, tá? Segunda pergunta: o que o professor faz concretamente para aumentar a participação, precisão e a aprendizagem? Aqui entram as técnicas de Doglemove. Terceira, qual é o papel humano, social e ético do professor e como construir um ambiente de responsabilidade? Aqui aparecem Libânio e a disciplina positiva. Perceba que os autores se complementam. Uns olham mais para a organização da aprendizagem, outros para procedimentos de aula e outros para a profissão docente. As relações, os limites, também são tratados. Guarde essa síntese. O edital delimita autores e, no caso de Lemove, capítulos, técnicas e páginas, tá bom? Agora vamos estudar o seguinte tema: metodologia ativa não é apenas fazer atividade. Em primeiro lugar, o estudante mobiliza conhecimentos para investigar, decidir, produzir e refletir. Em seguida, o professor desenha experiências, intervém, fornece critérios e acompanha evidências. Outro ponto importante: o conteúdo continua necessário. Ele é usado para quê? Para resolver problemas significativos. Por fim, a tecnologia pode apoiar, mas não define se a metodologia é ativa. Uma sala movimentada pode continuar intelectualmente passiva. O que torna a aprendizagem ativa é o estudante comparar, justificar, decidir, testar, explicar e revisar o próprio raciocínio. Imagine 2 professores. O primeiro entrega uma folha com 20 exercícios repetitivos e permanece sentado. Existe atividade, mas pode não existir reflexão. O segundo apresenta um problema, pede hipóteses, solicita justificativas, compara estratégias, permite revisão. Nesse segundo caso, o estudante está intelectualmente ativo. Uma segunda forma de entender é separar atividade física de atividade mental. O estudante ele pode recortar, colar, andar pela sala, usar aplicativo e mesmo assim pensar muito pouco. Também pode permanecer sentado, lendo um problema e comparando soluções. E nesse caso, estar profundamente ativo do ponto de vista cognitivo. Cognitivo significa relacionado ao pensamento, compreender, analisar, relacionar, argumentar e avaliar. Portanto, a pergunta correta não é apenas o que o estudante está fazendo com as mãos. A pergunta é o que ele está fazendo com as suas ideias. Outra distinção importante: protagonismo não significa que o estudante escolhe tudo. Significa que ele participa intelectualmente do processo, assume decisões compatíveis com o objetivo e responde pelo próprio percurso, sempre com mediação docente. Guarde essa síntese. Ativo é o processo cognitivo do estudante, não o barulho da sala. Agora, vamos comparar 2 ideias que podem aparecer juntas nas alternativas. O tema é: professor e estudante assumem papéis complementares. De um lado temos professor, planeja objetivos e critérios, cria situações desafiadoras, observa evidências, questiona e dá feedback. Do outro, temos o estudante, formula hipóteses, toma decisões, produz e testa, explica, revisa. A diferença não está apenas nas palavras, mas na ação concreta descrita. O protagonismo do estudante não apaga o professor. Quanto mais autonomia se deseja, mais claros precisam ser os objetivos, os critérios, os recursos e os momentos de acompanhamento.
Vamos reafirmar a ideia por meio de uma balança. Se todo o peso fica no professor, o estudante apenas recebe. Se todo o peso é abandonado ao estudante, falta direção, critério, apoio. A complementariedade distribui responsabilidades diferentes. O professor responde pela intencionalidade pedagógica, sabe aonde a aula precisa chegar e cria condições para isso. O estudante responde pela atividade intelectual, formula, testa, explica e revisa. Outra forma de dizer autonomia não é outra forma de dizer autonomia não é solidão, mediação não é controle total. A alternativa correta tende a preservar simultaneamente a ação do professor e o protagonismo cognitivo do aluno. Se a questão apresentar uma situação, identifique qual dos lados explica melhor o comportamento do professor e dos estudantes. Agora, vamos estudar o seguinte tema: personalização parte de evidências. Em primeiro lugar, diagnosticar conhecimentos prévios e necessidades. Em seguida, oferecer percursos, recursos ou graus de apoio diferentes. Outro ponto importante: manter objetivos de aprendizagem claros e exigentes. Por fim, acompanhar o processo e ajustar intervenções. Personalizar não é criar 50 aulas diferentes, é observar dados reais e variar o apoio, recurso, tempo ou percurso sem abandonar os objetivos comuns da aprendizagem. Imagine que uma avaliação diagnóstica mostre três grupos. Um grupo já domina o conceito, outro apresenta dúvidas pontuais e um terceiro ainda precisa de apoio concreto. O professor pode propor desafios, pistas, recursos, diferenciando as propostas desses grupos, mas todos continuam trabalhando para alcançar objetivos claros e exigentes. Vamos abrir a palavra evidência. Evidência é algo observável que sustenta uma decisão. Pode ser uma resposta escrita, uma resolução, uma explicação oral, um erro recorrente ou um padrão encontrado numa avaliação. Sem evidência, o professor corre o risco de personalizar por impressão. Acha que um aluno sabe, supõe que o outro não consegue ou oferece ajuda sem necessidade. Com evidência, a intervenção se torna mais justa e precisa. Uma segunda forma de pensar, personalização, é compará-la a uma viagem com o mesmo destino e diferentes rotas. O objetivo de aprendizagem continua comum, mas alguns estudantes precisam de uma pista, um exemplo concreto ou mais tempo. Outros podem enfrentar um desafio adicional. A rota muda, mas o direito de chegar ao conhecimento não diminui. Guarde essa síntese. Personalizar não é e não significa deixar cada aluno sozinho ou reduzir expectativas. Agora, vamos comparar duas ideias que podem aparecer juntas nas alternativas. O tema é ensino híbrido integra experiências. De um lado, temos não é. Só trocar o livro por uma tela, só mandar vídeo como tarefa, separar momentos sem conexão. Do outro lado, temos articular presencial e digital. Usar dados para decidir, dar coerência aos percursos, ampliar participação e autoria. A diferença não está apenas nas palavras, mas na ação concreta da escrita. O vídeo enviado sem conexão com a aula é apenas uma tarefa digital. No ensino híbrido, o que o estudante faz em um ambiente produz dados, dúvidas ou conhecimentos que alimentam o outro ambiente. Imagine uma ponte entre dois ambientes. Se não existe ponte, há apenas duas experiências separadas. A integração acontece quando o que foi feito no ambiente digital modifica a aula presencial e quando o encontro presencial orienta o próximo passo digital. Dados de uma plataforma podem mostrar dificuldades. A aula seguinte retoma essas dificuldades. Uma discussão presencial pode gerar perguntas. A pesquisa digital aprofunda essas perguntas. Portanto, o adjetivo híbrido não se refere apenas à presença de dois meios, refere-se ao desenho coerente de um único percurso de aprendizagem. Se a questão apresentar uma situação, identifique
Qual dos dois lados explica melhor o comportamento do professor e dos estudantes? Agora, vamos estudar o seguinte tema. Aprendizagem baseada em problemas e projetos. Em primeiro lugar, problema é investigação orientada por uma situação complexa que exige explicação ou decisão. Em seguida, projeto. Percurso mais longo que culmina em produto, apresentação ou intervenção. Outro ponto importante: ambos exigem pergunta mobilizadora, pesquisa, colaboração, feedback e reflexão. Por fim, o produto não substitui a aprendizagem conceitual, deve-se torná-la visível. Na aprendizagem baseada em problemas, a investigação pode terminar em uma explicação ou decisão. Na aprendizagem baseada em projetos, normalmente existe um produto final, uma apresentação ou uma intervenção. Por exemplo, uma turma pode investigar por que o consumo de água da escola aumentou. O problema exige leitura de dados, hipóteses e tomada de decisão. Se a turma também construir uma campanha, um relatório ou um protótipo de economia de água, o percurso assume características de projeto. Outra maneira de compreender é observar o que inicia e o que encerra o percurso. No ensino convencional, muitas vezes o professor apresenta primeiro todo o conteúdo e somente depois oferece uma aplicação. Na abordagem baseada em problemas, o problema aparece cedo e cria necessidade de aprender. O estudante percebe que precisa buscar conceitos para compreender a situação. No projeto, além de investigar, a turma organiza um percurso para produzir algo que responda ao desafio. Esse produto pode ser material, como um protótipo, ou intelectual, como um relatório ou uma proposta. O ponto essencial é que problema e projeto não servem apenas para deixar a aula interessante, eles dão sentido ao conteúdo e exigem que o conhecimento seja usado, explicado, revisto. Guarde essa síntese: projeto não é uma sequência de tarefas decorativas, tá bom? Agora estudar o seguinte tema. Um projeto STEAM percorre um ciclo interativo. Em primeiro lugar, definir um problema autêntico e critérios de sucesso. Em seguida, pesquisar conceitos e analisar restrições. Outro ponto importante: imaginar alternativas e construir uma solução ou protótipo. Por fim, testar, coletar evidências, revisar e comunicar resultados. A palavra decisiva é iteração. A primeira solução não precisa ser definitiva. O estudante testa, analisa, identifica limitações e melhora o que produziu. Uma turma pode construir um protótipo que, no primeiro teste, não funcione como esperado. Isso não encerra o projeto. Os estudantes observam o resultado, identificam a causa, mudam materiais ou dimensões e testam novamente. O conhecimento aparece justamente nessa relação entre hipótese, evidência e revisão. A palavra iterativo vem da ideia de repetir com a aprendizagem. Não é repetir exatamente a mesma coisa, é realizar uma tentativa, observar o resultado e voltar ao processo com mais informação. Pense, em uma primeira versão, uma segunda versão, uma terceira versão. Cada uma incorpora aquilo que foi descoberto no teste anterior. Em termos simples, iterar é melhorar com base em evidências. Isso muda também o significado do erro. O erro não é apenas uma falha a ser apagado. Ele pode mostrar onde o modelo, o cálculo ou o material precisa ser revisto. Evidentemente, isso não significa celebrar qualquer resultado. O projeto precisa de critérios de sucesso. Sem critérios, o estudante não sabe o que observar nem por que modificar a sua solução. Guarde essa síntese. Errar, testar e melhorar fazem parte do método. Agora, vamos comparar duas ideias que podem aparecer juntas nas alternativas. O tema é: cooperação não é o mesmo que colaboração. De um lado, temos cooperação. O trabalho pode ser dividido e reunido no final. Cada integrante responde por uma parte relativamente independente. Do outro lado, temos colaboração.
Há interdependência, negociação, decisões conjuntas e responsabilidade compartilhada pelo resultado. A diferença não está apenas nas palavras, mas na ação concreta descrita. Em um cartaz dividido em quatro partes independentes, pode haver cooperação. Quando o grupo precisa decidir conjuntamente o problema, combinar contribuições, revisar o produto e responder pelo resultado inteiro, existe colaboração mais intensa. Outra forma de enxergar é observar o grau de interdependência. Na cooperação, cada pessoa pode cumprir sua parte com relativa independência. Na colaboração, as decisões de uma pessoa alteram o trabalho das outras e o grupo precisa negociar significados e critérios. Isso não torna a cooperação ruim. Há tarefas em que dividir responsabilidades é eficiente. A diferença aparece quando a questão pede construção conjunta, autoria compartilhada ou solução negociada. Nessas situações, colaboração é o termo mais preciso. Se a questão apresentar uma situação, identifique qual dos dois lados explica melhor o comportamento do professor e dos estudantes. Agora, estudar o seguinte tema: inovação pedagógica muda a experiência de aprender. Em primeiro lugar, parte de objetivos claros e de um problema cognitivo relevante. Em seguida, gera participação com responsabilidade e não ativismo sem direção. Outro ponto importante, oferece feedback durante o processo, permitindo revisão. Por fim, promove autonomia progressiva, reflexão e transferência de conhecimento. Uma estratégia só merece ser chamada de inovadora quando muda a qualidade da aprendizagem. Trocar eh, o quadro por uma tela, sem mudar a participação intelectual do estudante, é apenas troca de suporte. Uma aula com aplicativo pode continuar baseada apenas em respostas rápidas e memorização. Por outro lado, uma aula sem recurso digital pode ser profundamente inovadora se promover investigação, autoria, colaboração, argumentação, feedback e revisão. Vamos diferenciar novidade de inovação. Novidade é algo diferente do habitual. Inovação é uma mudança que produz valor educativo. Uma dinâmica pode ser nova para a turma, mas não favorecer compreensão. Um recurso simples pode ser inovador, se tornar o raciocínio mais visível, ampliar a participação ou permitir feedback melhor. Outra forma de entender é imaginar que a inovação mexe na arquitetura da aprendizagem. Quem faz perguntas, quem toma decisões, quando aparece o feedback, como o estudante revisa e como demonstra o que aprendeu. A prova pode apresentar uma aula cheia de recursos digitais e chamar isso de inovação. Desconfie, o recurso é meio, o critério continua sendo qualidade do processo de aprender. Guarde essa síntese: estratégia inovadora precisa melhorar a aprendizagem, não apenas variar a aula. Agora vamos estudar o seguinte tema: perguntas bem construídas ativam o pensamento. Em primeiro lugar, evite perguntas respondidas apenas com sim ou não. Em seguida, peça justificativas, relações, hipóteses e comparação de estratégias. Outro ponto importante: dê tempo para pensar antes de indicar quem responderá. Por fim, use as respostas como diagnóstico para a próxima intervenção. Perguntas de maior qualidade pedem relações, causas, critérios e justificativas. A resposta do estudante também serve ao professor como diagnóstico do que precisa ser retomado. Compare duas perguntas. A primeira é: vocês entenderam? A segunda é: qual procedimento você usou e por que ele funciona? Tá? Compararam? São perguntas diferentes. Na primeira, vocês entenderam? Sim, não. A segunda é: qual procedimento você usou e por que ele funciona? Ele vai ter que dissertar sobre o assunto. Tá? Então, a primeira produz um autorrelato pouco confiável. A segunda torna o raciocínio visível e oferece ao professor uma base concreta para intervir. A pergunta pode funcionar como lanterna ou como interruptor. A pergunta que admite apenas sim ou não acende ou apaga rapidamente. Ela revela pouco. A pergunta que pede como, por quê, com base em qual critério ou o que mudaria, ilumina
o raciocínio, entendeu? Também é importante distinguir pergunta difícil de pergunta proativa. Uma pergunta muito obscura pode apenas confundir. A pergunta proativa é clara no comando e e exigente no pensamento. Ela permite que o estudante organize uma resposta e que o professor identifique o ponto em que a compreensão está sólida ou ainda precisa de apoio. Assim, perguntar não é apenas verificar memória, é criar condições para que o estudante formule, compare, justifique suas ideias. Guarde essa síntese. Perguntar é também avaliar e regular a aprendizagem. Agora vamos estudar o seguinte tema: feedback formativo orienta o próximo passo. Em primeiro lugar, é específico, indica o que foi bem realizado e o que precisa mudar. Em seguida, é oportuno, chega enquanto ainda é possível revisar. Outro ponto importante está ligado a critérios conhecidos pelo estudante. Por fim, produz ação, revisão, nova tentativa ou mudança de estratégia. O feedback formativo não encerra o processo, ele abre a possibilidade de revisão. Se o estudante não pode mais fazer nada com a devolutiva, o comentário chegou tarde demais. Se o estudante escreve uma justificativa incompleta, o professor pode dizer que a conclusão está correta, mas falta apresentar a evidência que a sustenta. O estudante sabe exatamente o que conservar e o que revisar. Essa devolutiva é muito diferente de escrever apenas bom ou nota 7. Vamos separar três coisas: julgamento, informação e orientação. Um julgamento diz bom, ruim ou nota 7. Uma informação descreve o que ocorreu. Uma orientação conecta essa descrição a um próximo passo. O feedback formativo reúne informação e orientação. Mostra onde o estudante está em relação ao critério e o que ele pode fazer para avançar. Uma segunda maneira de compreender é pensar num sistema de navegação. Não basta informar o que você está fora da rota. Tá? Não basta informar que você está fora da rota, é preciso indicar onde está, qual direção deve tomar e permitir que continue a viagem. O estudante também precisa de oportunidade real de usar a devolutiva. Por isso, feedback formativo combina especificidade, oportunidade, possibilidade de revisão. Guarde essa síntese. Muito bom é elogio genérico. Feedback explica como avançar. Agora, vamos estudar técnica 2. Planeje para o erro. A ideia central é esta: antecipe respostas erradas e prepare como transformá-las em aprendizagem. Vamos observar com isso como que isso acontece na prática. Primeiro, liste erros previsíveis antes da aula. Depois, prepare perguntas que revelem a origem do raciocínio. Por fim, escolha exemplos que permitem corrigir sem humilhar. Em matemática, antes de ensinar o quadrado de um número negativo, o professor prevê que alguns estudantes escreverão -9 para -3 ao quadrado. Ele prepara exemplos com e sem parênteses e perguntas que revelam onde o sinal está sendo aplicado. Assim, o erro deixa de ser surpresa e passa a fazer parte do planejamento. Uma maneira de compreender é pensar que o erro possui uma lógica. O estudante raramente escolhe uma resposta ao acaso. Ele aplica uma regra inadequada, generaliza um caso ou confunde duas ideias. Planejar para o erro é antecipar essas lógicas e preparar caminhos para torná-las visíveis. Não se trata de escrever um roteiro rígido para cada resposta possível. Trata-se de entrar na aula conhecendo os obstáculos mais prováveis. Na prova, observe o momento da ação. O planejamento acontece antes do erro aparecer. Se a alternativa descreve somente uma reação improvisada depois do erro, falta o elemento central da antecipação. Observe que o professor não se limita a desejar um bom resultado. Ele executa esses passos e acompanha o efeito sobre a aprendizagem. Na prova, a pegadinha provável é improvisar a correção somente depois do erro ou simplesmente fornecer a resposta. Portanto, procure a ação observável que corresponde exatamente à técnica
e não escolha uma alternativa apenas porque ela parece bem intencionada, tá ok? Agora, vamos estudar a técnica 4. Vocês vão observar que eu não vou trazer todas as técnicas, eu vou trazer somente as 15 técnicas solicitadas no edital. A quarta técnica diz assim: planeje em dobro. A ideia central é esta: planeje o que o professor fará e o que os estudantes farão. Vamos observar como que isso acontece na prática? Primeiro, associe cada fala docente a uma ação discente. Depois, preveja registros, discussões e verificações. Por fim, cheque se o estudante permanece cognitivamente ativo. Em vez de registrar apenas que explicará a porcentagem por 10 minutos, o professor também planeja que os estudantes estimarão o resultado, registrarão um cálculo, compararão duas estratégias e responderão a uma checagem rápida. O plano mostra simultaneamente a ação docente e a atividade cognitiva discente. Podemos chamar essa técnica de plano em duas colunas, mesmo que o professor não use literalmente duas colunas, tá? Em uma coluna imaginária está o que eu ensino, na outra, o que o aluno pensa e faz. Se a primeira coluna está cheia e a segunda vazia, o plano descreve uma palestra, não uma experiência de aprendizagem. Planejar em dobro ajuda a verificar ritmo, participação e evidências. A pergunta-chave é: enquanto o professor realiza essa ação, qual atividade cognitiva está ou será realizada pelo estudante? Essa técnica se distingue de planejar para o erro, porque o seu foco não é apenas antecipar equívocos, mas prever toda a atividade discente. Observe que o professor não se limita a desejar um bom resultado, ele executa esses passos e acompanha o efeito sobre a aprendizagem. Na prova, a pegadinha provável é um plano detalhado apenas da exposição do professor. Portanto, procure a ação observável que corresponde exatamente à técnica e não escolha uma alternativa apenas porque ela parece bem intencionada. Agora, vamos estudar a técnica 6. Substitua o autorrelato. A ideia central é esta: troque "vocês entenderam" por evidências observáveis de aprendizagem. Vamos observar como que isso acontece na prática. Primeiro, peça uma resposta, produção ou demonstração. Depois, use a amostragem representativa da turma. Por fim, decida o próximo passo com base nos dados. Depois da explicação, perguntar quem entendeu produz uma informação frágil. Uma alternativa melhor é pedir que todos resolvam um item curto, mostrem a resposta ou escrevam uma justificativa. O professor vê o que foi aprendido e decide se avança, retoma ou oferece outro exemplo. Autorrelato é aquilo que a pessoa declara sobre si mesma. Eu entendi, eu consigo, eu estou acompanhando. Essas declarações podem ser sinceras, mas não são prova suficiente. A estudante ou estudante pode acreditar que entendeu e descobrir dificuldade somente quando tenta aplicar. A alternativa é transformar compreensão em algo observável. Em outras palavras, sair do o que você acha que sabe e chegar ao mostre o que você sabe fazer. Essa técnica não desconfia da honestidade do estudante, do aluno, tal. Ela apenas reconhece que a aprendizagem precisa ser verificada por desempenho, por produção, por explicação. Observe que o professor não se limita a desejar um bom resultado, ele executa esses passos e acompanha o efeito sobre a aprendizagem. Na prova, a pegadinha provável é aceitar acenos, silêncio ou confiança declarada como prova de compreensão. Portanto, procure a ação observável que corresponde exatamente à técnica e não escolha uma alternativa apenas porque ela parece bem intencionada. Agora, vamos estudar a técnica 12, cultura do erro. A ideia central é esta: torne o erro analisável, normal e produtivo, sem reduzir a exigência. Vamos observar como que isso acontece na prática. Primeiro, acolha a tentativa e investigue o raciocínio. Depois, separe o valor da pessoa da correção da resposta. Por fim, use o erro para refinar conceitos. Quando surge uma resposta incorreta, o
o professor pode dizer o que aquela tentativa ajuda a turma a examinar uma diferença importante. Ele pergunta como que o estudante pensou, identifica o ponto correto e corrige a ideia equivocada. O erro é acolhido, mas a precisão continua sendo exigida. A expressão cultura do erro não significa cultura da resposta errada, significa criar normas coletivas nas quais a tentativa pode ser examinada sem humilhação e a correção pode ocorrer sem ameaça à dignidade. Uma segunda forma de compreender é separar segurança emocional de baixa exigência. Segurança emocional permite dizer não entendi e apresentar uma hipótese. Alta exigência garante que a turma continuará trabalhando até compreender e formular com precisão. A técnica está no equilíbrio. O erro é normalizado como parte do caminho, mas o conhecimento correto continua sendo o destino. Observe que o professor não se limita a desejar um bom resultado. Ele executa esses passos e acompanha o efeito sobre a aprendizagem. Na prova, a pegadinha provável é elogiar qualquer resposta como correta ou expor o aluno ao constrangimento. Portanto, procure a ação observável que corresponde exatamente à técnica e não escolha uma alternativa apenas porque ela parece bem intencionada, tá? Agora, a técnica 15, sem escapatória. Temos que estudar. A ideia central é essa. Quem não sabe inicialmente, retorna a resposta com apoio. Vamos observar como que isso acontece na prática. Primeiro, ofereça pista, modelo ou uma contribuição de um colega. Depois, volte ao estudante original. Por fim, garanta que ele formule a resposta correta. Um estudante diz que não sabe. Outro colega oferece uma pista ou o professor apresenta um primeiro passo. Depois disso, a pergunta retorna ao estudante inicial, que agora completa a resposta. A mensagem é o que a mensagem é que o apoio existe, mas todos continuam responsáveis por aprender. O nome pode parecer duro, mas o princípio é inclusivo. Ninguém é abandonado fora da aprendizagem. Quando o estudante não sabe, ele recebe apoio e retorna à pergunta. Pense numa escada. A pista, o exemplo ou a resposta de um colega oferece um degrau. O estudante ainda precisa subir o próximo. A técnica não consiste em insistir de forma humilhante e nem exigir a resposta sem apoio. Também não consiste em transferir definitivamente a responsabilidade para outro aluno. O movimento completo é dificuldade, apoio e retorno. Observe que o professor não se limita a desejar um bom resultado, ele executa esses passos e acompanha o efeito sobre a aprendizagem. Na prova, a pegadinha provável é punir o não sei ou simplesmente passar a pergunta para outro e encerrar. Portanto, procure a ação observável que corresponde exatamente à técnica e não escolha uma alternativa porque ela parece bem intencionada. Agora, vamos estudar a técnica 16. Certo é certo. A ideia central é esta: mantenha o padrão de precisão até a resposta estar plenamente correta. Vamos observar como que isso acontece na prática. Primeiro, reconheça a parte correta. Depois, peça complemento ou precisão. Por fim, nomeie o conceito com linguagem adequada. Se o estudante responde que um triângulo retângulo tem um ângulo diferente, o professor reconhece o início, mas pede precisão. Diferente como? A resposta precisa chegar a um ângulo de 90 graus. A aproximação útil não é confundida com resposta completa. Essa técnica protege a precisão do conhecimento. Às vezes, por desejo de incentivar, o professor completa mentalmente aquilo que o estudante não disse e aceita uma resposta incompleta. Certo é certo, evita a substituição. Tá? O professor reconhece o que já está correto e solicita a parte que falta. Podemos resumir como uma imagem. Não mover a linha de chegada para declarar a vitória antes da hora. Tá? É, Isso não significa frieza. É possível manter tom acolhedor e ao mesmo tempo exigir vocabulário, justificativa ou condição completa.
Observe que o professor não se limita a desejar um bom resultado, ele executa esses passos e acompanha o efeito sobre a aprendizagem. Na prova, a pegadinha provável é aceitar a resposta parcialmente correta para evitar desconforto. Portanto, procure a ação observável que corresponde exatamente à técnica e não escolha uma alternativa apenas porque ela parece bem intencionada. Agora, vamos estudar a técnica 17. Puxe mais. A ideia central é esta: depois do acerto, peça aprofundamento ou aplicação. Vamos observar como que isso acontece na prática. Primeiro, solicite justificativa. Depois, peça outra forma de resolver. Por fim, transfira o conceito para a nova situação. Depois que o estudante acerta uma equação, o professor pergunta por que essa operação preserva a igualdade ou solicita outra estratégia. O aprofundamento não corrige um erro, ele aproveita o acerto para ampliar o raciocínio, linguagem e a transferência. Puxe mais começa exatamente onde certo é certo termina. Em certo é certo, a resposta precisa completar o padrão solicitado. Em puxe mais, a resposta já está correta e o professor amplia a demanda. Pode pedir causa, prova, comparação, transferência ou outra estratégia. A forma simples de lembrar é esta: certo é certo, completa. Tá? O certo é certo, completa. Puxe mais, ele aprofunda. A técnica também evita que o acerto produza desligamento. O estudante percebe que responder corretamente não encerra o pensamento, abre novas possibilidades. Observe que o professor não se limita a desejar um bom resultado, ele executa esses passos e acompanha o efeito sobre a aprendizagem. Na prova, a pegadinha provável é repetir perguntas do mesmo nível ou transformar aprofundamento em punição. Portanto, procure a ação observável que corresponda exatamente à técnica e não escolha uma alternativa apenas porque ela parece bem intencionada. Agora, vamos estudar a técnica 26, arremate. A ideia central é esta: finalize consolidando o aprendizado essencial da aula. Vamos observar como que isso acontece na aula, na prática. Primeiro, retome o objetivo. Depois, peça síntese ou aplicação breve. Por fim, conecte o resultado ao próximo passo. Nos minutos finais, a turma escreve a ideia mais importante, resolve um item de saída ou conecta o conteúdo à próxima aula. O encerramento ajuda a consolidar o objetivo e fornece ao professor uma evidência final de que precisa ser retomado, o do que precisa ser retomado. Arrematar é dar o fechamento intelectual à aula. Não é repetir rapidamente tudo o que foi dito, é selecionar a ideia essencial e permitir que o estudante a formule, aplique ou conecte. Uma segunda forma de entender é comparar o fim da aula ao nó que impede um fio de se desfazer. Sem nó, as atividades podem ficar soltas. Com um bom arremate, o estudante reconhece o que aprendeu e por que aquilo importa. Para o professor, o arremate também produz informação, mostra o que foi consolidado e o que precisa retomar. Observe que o professor não se limita a desejar um bom resultado, ele executa esses passos e acompanha o efeito sobre a aprendizagem. Na prova, a pegadinha provável é encerrar apenas porque o tempo acabou sem verificar o que ficou. Portanto, procure a ação observável que corresponde exatamente à técnica e não escolha uma alternativa apenas porque ela parece bem intencionada. Agora, vamos estudar a técnica 33, tempo de espera. A ideia central é esta: crie silêncio produtivo para todos pensem antes da resposta. Vamos observar como que isso acontece na prática. Primeiro, faça a pergunta com clareza. Depois, espere alguns segundos. Por fim, então escolha ou aceite quem responderá. O professor formula uma pergunta desafiadora e resiste à vontade de responder imediatamente. Alguns segundos de silêncio permitem que mais estudantes organizem um raciocínio. A participação deixa de ser privilégio de quem responde mais rápido. Silêncio aqui
não é vazio, é tempo cognitivo. Algumas pessoas formulam respostas rapidamente, enquanto outras precisam recuperar informações, organizar linguagem e verificar a própria ideia. Se o professor responde cedo demais, ele ensina que basta esperar para ser dispensado de pensar. Se chama sempre o primeiro voluntário, ensina que a aula pertence aos mais rápidos. O tempo de espera democratiza o pensamento. Não significa deixar a turma indefinidamente sem direção. É uma pausa intencional, proporcional à complexidade da pergunta. Observe que o professor não se limita a desejar um bom resultado. Ele executa esses passos e acompanha o efeito sobre a aprendizagem. Na prova, a pegadinha provável é preencher imediatamente o silêncio ou favorecer sempre os mais rápidos. Portanto, procure a ação observável que corresponde exatamente à técnica e não escolha uma alternativa apenas porque ela parece bem intencionada. Agora vamos estudar a técnica 38. Todo mundo escreve. É, essa é famosa, né? A ideia central é esta: a escrita prepara todos para pensar e participar. Vamos observar como que isso acontece na prática? Primeiro, propõe uma resposta breve e focada. Depois, dê tempo real de registro. Por fim, use os textos para discussão ou checagem. Antes de ouvir respostas orais, todos registram uma hipótese ou uma justificativa. Assim, cada estudante precisa pensar e todos chegam à discussão com alguma produção. A escrita também permite ao professor observar diferenças de compreensão. A escrita funciona como um ensaio do pensamento. Antes de falar em público, o estudante organiza as palavras, escolhe argumentos e percebe lacunas. A técnica também muda a distribuição da participação. Em vez de um responder e muitos assistirem, todos produzem. Uma segunda forma de entender é pensar na escrita como fotografia provisória da compreensão. O professor pode olhar várias respostas e perceber que a fala não revelaria. Não é necessário escrever um texto longo. Uma frase, um cálculo ou uma justificativa curta já pode tornar o pensamento visível. Observe que o professor não se limita a desejar um bom resultado, ele executa esses passos e acompanha o efeito sobre a aprendizagem. Na prova, a pegadinha provável é pedir que apenas um aluno escreva enquanto os demais observam. Portanto, procure a ação observável que corresponda exatamente à técnica e não escolha uma alternativa apenas porque ela é bem intencionada ou parece bem intencionada. Agora vamos estudar a técnica 43. Virem e conversem. A ideia central é esta: estruture uma conversa curta entre pares com objetivo e produto. Vamos observar como que isso acontece na prática. Primeiro, formule pergunta específica. Depois, defina tempo e quem começa. Por fim, circule, ouça e retome ideias que parecerem mais relevantes. O professor apresenta uma pergunta específica, informa quem começa e define um minuto para cada fala. Enquanto as duplas conversam, ele circula e identifica ideias para retomar. A conversa tem objetivo, tempo, participação e produto. A conversa em pares amplia o número de vozes e permite ensaio oral. Porém, para ser técnica pedagógica, precisa de estrutura. Sem pergunta clara, pode virar conversa paralela. Sem tempo definido, pode se dispersar. Sem retomada, os estudantes podem imaginar que a fala não terá consequência. Podemos resumir em 4 elementos: foco, tempo, participação e retorno. A técnica é especialmente útil para que todos formulem uma ideia antes da discussão coletiva, tá? Inclusive, estudantes que raramente falam para a turma inteira. Observe que o professor não se limita a desejar um bom resultado. Ele executa esses passos e acompanha o efeito sobre a aprendizagem. Na prova, a pegadinha provável é dizer apenas conversem, sem foco, tempo ou responsabilização. Portanto, procure a ação observável que responda ou que corresponda exatamente à técnica e não escolha uma alternativa apenas porque ela parece bem intencionada. Agora, vamos estudar a técnica 52. O que fazer? A ideia central
é esta. Dê orientações concretas, observáveis e executáveis. Vamos observar como que isso acontece na prática. Primeiro, use verbos de ação. Depois, organize passos em sequência. Por fim, cheque se a orientação foi realizada. Em vez de dizer prestem atenção, o professor diz fechem os cadernos, olhem para o exemplo e acompanhem o primeiro passo. A segunda orientação descreve ações visíveis e executáveis. Isso reduz a ambiguidade e facilita o acompanhamento. Orientações vagas nomeiam um estado desejado. Orientações concretas descrevem comportamentos que levam a esse estado. Prestar atenção é um estado amplo. Ler o primeiro parágrafo, sublinhar a ideia central e registrar uma dúvida são ações observáveis. A segunda forma de compreender é pensar que o aluno não deve adivinhar o filme que existe na cabeça do professor. O que fazer transforma expectativa mental em instrução executável. Quanto mais nova ou complexa a rotina, mais importante é tornar os passos claros. Observe que o professor não se limita a desejar um bom resultado, ele executa esses passos e acompanha o efeito sobre a aprendizagem. Na prova, a pegadinha provável é dizer apenas comportem-se ou prestem atenção, sem ação verificável. Portanto, procure a ação observável que corresponda exatamente à técnica e não escolha uma alternativa apenas porque ela parece bem intencionada. Agora, agora vamos estudar técnica 54. Torne as expectativas visíveis. A ideia central é esta: mostre concretamente como é o desempenho esperado. Vamos observar como que isso acontece na prática? Primeiro, apresente o modelo um exemplo. Depois, explicite critérios de qualidade. Por fim, compare a produção com os critérios. Antes de uma produção textual, o professor apresenta um exemplo, identifica os critérios de qualidade e mostra como eles aparecem no texto. O estudante deixa de depender de expressões vagas e passa a compreender concretamente o padrão esperado. Se o estudante nunca viu um bom exemplo, expressões como organize melhor ou aprofunde a resposta parecem abstratas. Tornar visível significa mostrar produto, processo, critério. Pode haver modelo completo, comparação entre versões ou análise de trechos. Uma segunda explicação é esta: o critério deixa de ser segredo do avaliador e se torna ferramenta do aprendiz. O modelo não serve para ser copiado mecanicamente, ele serve para revelar características de qualidade que o estudante poderá aplicar numa nova produção. Observe que o professor não se limita a desejar um bom resultado, ele executa esses passos e acompanha o efeito sobre a aprendizagem. Na prova, a pegadinha provável é supor que todos compreenderam ou compreendem expressões vagas como faça bem feito. Portanto, procure a ação observável que corresponde exatamente à técnica e não escolha uma alternativa apenas porque ela parece bem intencionada. Vamos agora estudar a técnica 59, discurso positivo. A ideia central é esta: comunique expectativas destacando a ação desejada e a possibilidade de sucesso. Vamos observar como isso acontece na prática. Primeiro, diga o que fazer, não só o que evitar. Depois, use tom firme e respeitoso. Por fim, preserve a confiança sem abandonar limites. Em vez de dizer parem de conversar, o professor pode dizer agora todos voltam ao texto e registram a resposta. A fala concentra a atenção na ação desejada. O tom pode ser firme, porque positividade não significa ausência de limite. Discurso positivo orienta a linguagem para o comportamento esperado e para a possibilidade de realizá-lo. Isso não exige voz doce em todas as situações, nem elimina a correção. Uma fala positiva pode ser curta e firme. A diferença está entre definir o caminho e apenas nomear o desvio. Não corram, informa o que evitar. Caminhe pelo lado direito, informa o que fazer. A técnica reduz confronto desnecessário e preserva a autoridade, porque a autoridade aparece como clareza de direção, não como ameaça constante.
Observe que o professor não se limita a desejar um bom resultado. Ele executa esses passos, acompanha o efeito sobre a aprendizagem, e na prova, a pegadinha é provável é confundir positividade com permissividade ou elogio permanente. Portanto, procure a ação observável que corresponde exatamente à técnica e não escolha uma alternativa apenas porque ela parece bem intencionada. Vamos agora estudar a técnica 60. Eu acho que essa é a última, se eu não me engano. Elogio preciso. A ideia central é esta: reconheça uma ação específica e ligada a um valor ou critério. Vamos observar como que isso acontece na prática? Primeiro, descreva o comportamento observado. Depois, associe-o ao esforço, estratégia ou qualidade. Por fim, evite exagero e comparação entre alunos. Em vez de dizer você é muito inteligente, o professor afirma que a justificativa ficou clara porque comparou os dois métodos e usou o critério solicitado. O elogio descreve uma evidência e ajuda o estudante a repetir uma estratégia produtiva. O elogio preciso atua como informação sobre qualidade. Quando o professor diz exatamente qual estratégia, esforço, comportamento contribuiu para o resultado, o estudante pode repeti-lo. O elogio vago produz sensação agradável, mas ensina pouco. Outra distinção é entre elogiar identidade e elogiar ação. Você é gênio, transforma desempenho em rótulo, tá? Você revisou a justificativa e acrescentou a evidência necessária, descreve uma escolha controlável. Precisão torna o reconhecimento mais verdadeiro e mais útil. Observe que o professor não se limita a desejar um bom resultado. Ele executa esses passos, acompanha o efeito sobre a aprendizagem e na prova a pegadinha provável é usar elogios vagos, pessoais ou distribuídos sem relação com evidências. Portanto, procure a ação observável que corresponde exatamente à técnica e não escolha uma alternativa apenas porque ela parece bem intencionada, ok? Agora, vamos estudar o seguinte tema: a profissão docente exige mediação crítica. Em primeiro lugar, ensinar não se reduz a transmitir informação disponível. Em seguida, o professor ajuda a selecionar, relacionar, problematizar e atribuir sentido. Outro ponto importante: conhecimento pedagógico e domínio do conteúdo permanecem indispensáveis. Por fim, tecnologias mudam práticas, mas não eliminam intencionalidade e responsabilidade. Ter muita informação disponível não significa saber selecioná-la, relacioná-la ou avaliá-la. A mediação docente continua indispensável para transformar informação em conhecimento e formação crítica. Um estudante encontra milhares de resultados em uma pesquisa na internet. Ainda assim, precisa aprender a avaliar fontes, comparar argumentos, reconhecer interesses e relacionar a informação ao conhecimento científico. Essa formação exige uma mediação docente intencional. A palavra mediação pode parecer abstrata. Em linguagem simples, mediar é construir uma ponte entre o estudante e o conhecimento. O professor seleciona problemas, organiza sequência, apresenta linguagens, questiona interpretações e ajuda a transformar informação dispersa em compreensão estruturada. O termo crítica também precisa ser bem entendido. Não significa criticar tudo de forma negativa. Significa analisar fundamentos, fontes, interesses, consequências e relações sociais. Uma segunda imagem possível é a do professor como curador e arquiteto. Curador porque seleciona e contextualiza. Arquiteto porque organiza condições para a aprendizagem. Nenhuma dessas funções reduz o estudante à passividade. A boa mediação amplia a capacidade de pensar por conta própria. Guarde essa síntese: o professor não desaparece, sua mediação se torna mais complexa. Agora, vamos estudar o seguinte tema: a escola articula cultura, cidadania e conhecimento. Em primeiro lugar, garante acesso aos conhecimentos sistematizados. Em seguida, forma capacidades intelectuais para compreender a realidade. Outro ponto importante: promove participação crítica e democrática.
Por fim, combate a exclusão sem renunciar à qualidade do ensino. Democratizar a escola não é apenas permitir matrícula, é garantir acesso aos conhecimentos, permanência, participação e aprendizagem efetiva com qualidade. Uma escola democrática escuta os estudantes e valoriza sua experiência, mas também amplia o repertório que eles ainda não possuem. A função social da escola inclui permitir que todos se apropriem de conhecimentos que não estariam igualmente disponíveis fora dela. Podemos explicar a função social da escola por meio de três movimentos. Primeiro, acolher aquilo que o estudante já sabe e vive. Segundo, ampliar esse repertório com conhecimentos sistematizados produzidos historicamente. Terceiro, ajudar o estudante a utilizar esse conhecimento para compreender e participar da sociedade. Se a escola apenas repete a experiência cotidiana, ela não amplia horizontes. Se ignora completamente a realidade do estudante, o conhecimento perde conexão e sentido. A articulação ocorre quando a escola parte do contexto, mas não fica presa a ele. Por isso, qualidade e inclusão não são opostos. Uma escola inclusiva precisa garantir acesso real a conhecimentos exigentes, oferecendo os apoios necessários para que todos aprendam. Guarde essa síntese. Democratizar é garantir acesso, permanência e aprendizagem efetiva. Agora, vamos comparar duas ideias que podem aparecer juntas nas alternativas. O tema é evite os dois extremos. De um lado, temos o tecnicismo, método vira receita, eficiência sem contexto, professor apenas executor. Do outro lado, temos o espontaneísmo, atividade sem direção, conteúdo secundarizado, professor abdica da mediação. A diferença não está apenas nas palavras, mas na ação concreta descrita. Entre o professor que apenas executa uma receita e o professor que deixa tudo acontecer espontaneamente, existe a docência profissional. Ela interpreta o contexto, escolhe métodos, domina o conteúdo, estabelece objetivos e avalia resultados. O tecnicismo acredita que uma boa técnica aplicada como receita resolve o ensino, independentemente do contexto. O espontaneísmo acredita que a livre atividade por si só produzirá aprendizagem. Entre os dois existe o trabalho docente consciente. O professor usa técnicas, mas sabe por quê, para quem e em que condições. Valoriza a participação, mas não abandona objetivos e conteúdos. Podemos resumir assim: método sem reflexão vira receita, liberdade sem intencionalidade pode virar dispersão. A prática profissional articula método, conhecimento, contexto, finalidade social e avaliação. Se a questão apresentar uma situação, identifique qual dos dois lados explica melhor o comportamento do professor e dos estudantes. Agora vamos estudar o seguinte tema: disciplina positiva combina firmeza e gentileza. Em primeiro lugar, firmeza preserva limites, segurança e respeito às necessidades da situação. Em seguida, gentileza preserva dignidade, vínculo e respeito ao estudante. Outro ponto importante: a meta é desenvolver responsabilidade e habilidades socioemocionais. Por fim, a intervenção busca solução, reparação e aprendizagem, não humilhação. Firmeza sem gentileza tende ao autoritarismo. Gentileza sem firmeza tende à permissividade. A proposta combina limite claro com respeito à dignidade do estudante. Imagine um estudante que interrompe repetidamente a aula. O professor permissivo ignora a situação. O autoritário humilha ou ameaça. Na disciplina positiva, o professor interrompe a conduta, reafirma o combinado, preserva a dignidade e envolve o estudante na reparação e na escolha de uma resposta mais responsável. Eh, Vamos explicar os dois termos separadamente. Firmeza significa que os limites, os direitos, as pessoas e as necessidades da situação são levados a sério. Gentileza significa
é que o estudante continua sendo tratado com respeito, mesmo quando sua conduta precisa ser interrompida. A combinação pode ser resumida assim: eu respeito você e também respeito o combinado. Uma segunda forma de entender é observar os extremos. Sem firmeza, o adulto abandona sua responsabilidade e chama isso de liberdade. Sem gentileza, ele impõe medo e chama isso de disciplina. A disciplina positiva procura ensinar habilidades para que o estudante compreenda consequências, repare danos, participe de soluções e desenvolva autocontrole, em vez de obedecer apenas enquanto alguém o vigia. Guarde essa síntese: nem autoritarismo e nem permissividade. Agora, vamos comparar duas ideias que podem aparecer juntas nas alternativas. A ideia é: punição produz controle curto, solução ensina. De um lado, temos punição, foco na culpa, sofrimento como pagamento, obediência por medo, pouca aprendizagem duradoura. Do outro, temos consequência educativa relacionada ao fato, respeitosa, razoável, voltada à reparação, ensina escolha futura. A diferença não está apenas nas palavras, mas na ação concreta descrita. Se um estudante danifica um material, uma consequência educativa pode envolver interromper o uso, ajudar a reparar e combinar como cuidar do recurso. A finalidade é responsabilização. Uma punição desconectada pode provocar medo ou ressentimento sem ensinar o comportamento esperado. Vamos distinguir dor de aprendizagem. A punição supõe que, ao sofrer, o estudante aprenderá. Mas ele pode aprender apenas a evitar o adulto, esconder a conduta ou acumular ressentimento. A consequência educativa procura estabelecer relação entre ação, impacto e reparação. Ela pode ser desconfortável, porque responsabilizar nem sempre é agradável, mas seu objetivo não é causar sofrimento, é restaurar condições, proteger direitos e ensinar uma escolha futura. Três palavras ajudam a reconhecer uma consequência educativa: relacionada, respeitosa e razoável, tá? Então lembrem dessas três palavrinhas que elas vão te ajudar a conhecer uma consequência educativa. Ela deve estar relacionada, ela deve ser respeitosa e ela deve ser razoável. Se a questão apresentar uma situação, identifique qual dos dois lados explica melhor o comportamento do professor e dos estudantes. Agora, vamos estudar o seguinte tema: pertencimento e significado orientam o comportamento. Em primeiro lugar, comportamentos inadequados podem expressar objetivos equivocados de pertencimento. Em seguida, o adulto investiga a necessidade sem justificar a conduta inadequada. Outro ponto importante: encorajamento fortalece competência e contribuição. Por fim, a turma aprende a participar da construção de soluções respeitosas. Compreender a necessidade que está por trás de uma conduta não significa aceitar a conduta. O professor mantém o limite e, ao mesmo tempo, ensina uma forma mais adequada de participação. Um estudante ele pode provocar os colegas para conquistar a atenção ou a posição no grupo. A resposta educativa não premia a provocação. O professor estabelece o limite, cria possibilidades legítimas de quê? De participação, de contribuição e de reconhecimento. Pertencimento é a percepção de que eu faço parte do grupo e tenho um lugar legítimo nele. Significado é a percepção de que minha presença e minha contribuição importam. Quando o estudante não encontra formas adequadas de pertencimento, pode buscar atenção, poder ou reconhecimento por caminhos problemáticos. Essa explicação não transforma toda conduta inadequada em algo aceitável. Ela apenas ajuda o professor a responder com mais inteligência. Em vez de tratar somente o sintoma, procura ensinar uma forma legítima de participar. É semelhante a fechar uma porta inadequada e abrir outra adequada. O limite fecha a ação desrespeitosa. O encorajamento e a participação abrem possibilidades de contribuição responsável. Guarde essa síntese. Compreender a causa não significa retirar o limite. Agora vamos estudar o seguinte tema:
Reuniões de classe desenvolvem responsabilidade. Em primeiro lugar, estabelecem rotina e regras de respeito. Em seguida, permitem reconhecer avanços e apresentar problemas sem acusação. Outro ponto importante, geram ideias de solução e escolha coletiva responsável. Por fim, retomam acordos e avaliam resultados. A reunião de classe não é uma conversa sem direção. Ela possui rotina, respeito, análise de problemas, propostas de solução e acompanhamento de acordos. Se existe conflito recorrente no trabalho em grupo, a turma pode descrevê-lo sem atacar pessoas, levantar soluções, escolher um acordo viável e retomar o tema depois para avaliar se houve melhora. O estudante participa da solução e aprende responsabilidade coletiva. Uma segunda maneira de entender a reunião de classe é vê-la como um laboratório de cidadania. Os estudantes não apenas ouvem regras prontas, aprendem a descrever problemas, escutar perspectivas, avaliar propostas, assumir compromissos e acompanhar resultados. Isso exige estrutura. Democracia não significa ausência de direção. Existem regras de fala, respeito, foco no problema e responsabilidade pela solução. Também existe papel adulto. O professor preserva a segurança, direitos e finalidades educativas. A prova pede, pode apresentar participação estudantil como se significasse entregar toda a autoridade à turma. Essa interpretação é incorreta. Participação democrática é corresponsabilidade dentro de limites éticos e institucionais. Guarde essa síntese. Participação democrática requer estrutura e acompanhamento. Agora, vamos comparar duas ideias que podem aparecer juntas nas alternativas. O tema é as abordagens convertem em pontos decisivos. De um lado, temos a aprendizagem. O estudante pensa, produz, explica, revisa e aplica. A avaliação gera evidências e próximos passos. Do outro lado, temos ambiente. O professor planeja, mantém expectativas altas e constrói respeito, pertencimento e segurança. A diferença não está apenas nas palavras, mas na ação concreta descrita. As referências não dizem exatamente a mesma coisa, mas convergem na defesa de uma aprendizagem intelectualmente ativa, de expectativas claras, de acompanhamento contínuo e de um ambiente respeitoso que permita tentativa e revisão. Podemos imaginar um triângulo como três vértices: exigência, participação e respeito. Se há exigência sem respeito, surge o autoritarismo. Se há participação sem exigência, a aprendizagem pode perder direção. Se há respeito sem intervenção, o professor pode confundir acolhimento com omissão. As abordagens estudadas, elas precisam manter os três vértices conectados. Elas defendem altas expectativas, atividade intelectual do estudante e ambiente seguro para tentar, errar, receber feedback e melhorar. Se a questão apresentar uma situação, identifique qual dos dois lados explica melhor o comportamento do professor e dos estudantes. Agora, vamos estudar o seguinte tema: palavras que devem acender o alerta. Em primeiro lugar, sempre, nunca, exclusivamente, dispensa, costumam indicar generalizações. Em seguida, tecnologia não garante inovação, atividade não garante aprendizagem ativa. Outro ponto importante: acolher o erro não é aceitar imprecisão, firmeza não é punição. Por fim, autonomia não é abandono. Mediação não é centralização absoluta. Alternativas muito absolutas costumam apagar a complexidade da docência. A resposta mais consistente normalmente combina objetivos claros, participação, evidências, intervenção e respeito. Uma alternativa pode afirmar que a metodologia ativa dispensa a exposição do professor. Outra pode dizer que a disciplina positiva nunca utiliza consequências. As duas parecem modernas, mas são falsas porque transformam tendências pedagógicas em regras absolutas. Outra estratégia é procurar o núcleo verdadeiro e o exagero que o torna falsa. Por exemplo, é verdadeiro que metodologias ativas valorizam o protagonismo. Torna-se falso afirmar que o professor nunca explica. É verdadeiro que a cultura do erro acolhe tentativas.
Torna-se falso dizer que toda resposta deve ser validada como correta. É verdadeiro que a disciplina positiva evita humilhação. Torna-se falso afirmar que elimina limites e consequências. A FGV pode construir uma alternativa com 90% de verdade e uma palavra absoluta que destrói o conceito. Por isso, não leia apenas o começo da alternativa. O erro pode estar na última expressão. Guarde essa síntese. Procure equilíbrio entre exigência, participação e evidência. Vamos agora resolver essa questão. Após explicar um conceito, o professor pergunta: todos entenderam? E a turma permanece em silêncio. Segundo Lemov, a melhor alternativa é: as alternativas são A. Considerar o silêncio como uma confirmação. B. Solicitar uma produção breve que revele a compreensão. C. Repetir exatamente a mesma explicação. D. Pedir que os estudantes avaliem a própria confiança. E. Avançar para preservar o cronograma. A resposta correta é a alternativa B. Substitua o autorrelato por evidência observável. A alternativa A, ela transforma silêncio em evidência, o que não é válido. A alternativa C repete a ação sem diagnosticar a dificuldade. A alternativa D continua baseada em percepção do próprio aluno. A alternativa E ignora a necessidade de checagem. Somente a alternativa B torna a aprendizagem observável. Uma forma curta de memorizar é trocar impressão por demonstração. Silêncio, aceno e confiança são impressões ou declarações. Produção, resposta e explicação são demonstrações. Quando a questão opuser esses dois tipos de informação, Lemov prefere a evidência observável. Observe que as alternativas incorretas usam ideias que podem parecer plausíveis, mas alteram o procedimento ou a finalidade pedagógica. Na FGV, esse tipo de detalhe decide a questão. Sempre volte ao conceito central e verifique qual a ação do professor realmente produz a evidência de aprendizagem esperada. Vamos resolver essa questão. Em uma atividade STEAM, qual característica é indispensável? As alternativas são: A. O uso simultâneo de 5 professores. B. Presença obrigatória de equipamentos digitais. C. Integração de saberes em torno de um problema significativo. D. Divisão rígida do produto por disciplina. E. Eliminação dos conteúdos conceituais. A resposta correta é a alternativa C. A integração nasce do problema e do processo investigativo. A letra A confunde integração de áreas com qualidade de professores, com quantidade de professores. A letra B transforma a tecnologia em obrigação. A letra D mantém as disciplinas isoladas. A letra E elimina justamente os conhecimentos que o projeto deveria mobilizar. Por isso, a integração em torno de um problema é o núcleo da resposta. Guarde a imagem de vários conhecimentos entrando pela mesma porta para enfrentar um único desafio. Se cada área permanece em sua sala, sem relação necessária, não existe integração plena. O problema significativo é a porta comum. Observe que as alternativas incorretas usam ideias que podem parecer plausíveis, mas alteram o procedimento ou a finalidade pedagógica. Na FGV, esse tipo de detalhe decide a questão. Sempre volte ao conceito central e verifique qual a ação do professor realmente produz evidência de aprendizagem esperada. Vamos resolver essa questão. Um estudante responde parcialmente certo. O professor reconhece o avanço e pede precisão até chegar ao conceito completo. Trata-se de: as alternativas são A. Cultura do erro. B. Sem escapatória. C. Certo é certo. D. Tempo de espera. E. Arremate. A resposta correta é a alternativa C. A técnica mantém o padrão de exatidão. Cultura do erro é... trata-se do ambiente em que o erro pode ser analisado. Sem escapatória, garante o retorno do estudante à resposta. Tempo de espera amplia o tempo de pensamento. Arremate consolida o fim da aula. Aqui o elemento decisivo é exigir precisão até a resposta estar inteiramente correta. A frase para memorizar é: quase certo ainda não é totalmente certo. O professor
pode reconhecer o avanço sem fingir que a resposta terminou. A precisão é uma forma de respeito ao estudante e ao conhecimento. Observe que as alternativas incorretas usam ideias que podem parecer plausíveis, mas alteram o procedimento ou a finalidade pedagógica. Na FGV, esse tipo de detalhe decide a questão. Sempre volte ao conceito central e verifique qual ação do professor realmente produz a evidência de aprendizagem esperada. Vamos resolver essa questão. Depois de uma resposta correta, o professor pede outra estratégia de resolução. Essa ação exemplifica as alternativas são eh, A. Planeje em dobro. B. Puxe mais. C. Todo mundo escreve. D. Discurso positivo. E. O que fazer? A resposta correta é a alternativa B. O acerto vira ponto de partida para aprofundamento. Planeje em dobro acontece antes da aula. Todo mundo escreve envolve registro de todos. Discurso positivo trata da linguagem das expectativas. O que fazer trata-se de orientações observáveis. Pedir outra estratégia depois do acerto corresponde diretamente a puxar mais. Outra forma de lembrar é imaginar uma escada depois do acerto. O estudante chegou a um degrau correto, o professor propõe o próximo degrau. Puxe mais é continuidade do pensamento, não correção de falha. Observe que as alternativas incorretas, elas usam ideias que podem parecer plausíveis, mas alteram o procedimento ou a finalidade pedagógica. Na FGV, esse tipo de detalhe decide a questão. Sempre volte ao conceito central e verifique qual ação do professor realmente produz a evidência de aprendizagem esperada. Vamos para mais uma questão. Qual orientação se aproxima da técnica o que fazer? As alternativas são: A. Parem de bagunça. B. Tenham mais responsabilidade. C. Abram o caderno, copiem o título e resolvam a primeira questão em silêncio. D. Comportem-se como alunos maduros. E. Não me obriguem a aplicar sanção. A resposta correta é a alternativa C. A orientação é específica, sequenciada e observável. As alternativas A, B, D e E expressam julgamento, ameaça ou expectativa vaga. Nenhuma delas informa claramente qual ação deve ser realizada. A alternativa C apresenta verbos observáveis, sequência e condição de execução. Faça o teste da câmera. Uma câmera conseguiria registrar se o estudante cumpriu a orientação? Abrir, copiar, resolver e permanecer em silêncio são observáveis. Ser responsável ou comportar-se bem são expressões amplas demais. Observe que as alternativas incorretas usam ideias que podem parecer plausíveis, mas alteram o procedimento ou a finalidade pedagógica. Na FGV, esse tipo de detalhe decide a questão. Sempre volte ao conceito central e verifique qual ação do professor realmente produz a evidência de aprendizagem esperada. Vamos para mais uma questão? Na disciplina positiva, firmeza e gentileza significam. As alternativas são: A. Alternar punição e recompensa. B. Manter limites respeitando a dignidade. C. Deixar a turma decidir todas as regras. D. Evitar consequências para preservar vínculos. E. Priorizar obediência imediata. A resposta é a alternativa B. Limite e respeito aparecem juntos. Alternar prêmio e punição não define disciplina positiva. Entregar todas as decisões à turma retira a responsabilidade adulta. Evitar consequências produz permissividade. Priorizar obediência imediata pode gerar autoritarismo. A combinação correta preserva simultaneamente limite e dignidade. A fórmula mental é respeito por você mais respeito pelo limite. Se uma alternativa sacrifica a dignidade, ela perde a gentileza. Se sacrifica o limite, perde a firmeza. A disciplina positiva ela precisa das duas partes. Observe que as alternativas incorretas usam ideias que podem parecer plausíveis, mas alteram o procedimento ou a finalidade pedagógica. Na FGV,
esse tipo de detalhe decide a questão. Sempre volte ao conceito central e verifique qual ação do professor realmente produz a evidência de aprendizagem esperada. Vamos para a questão 7. Qual situação representa feedback formativo? As alternativas são: A. Parabéns, você é inteligente. B. Nota 7 sem comentário. C. Correção entregue após o encerramento do curso. D. Indicação do critério atendido e do passo necessário para revisar. E. Comparação pública com o melhor estudante. A resposta correta é a alternativa D. O feedback orienta uma ação de melhoria ainda possível. A letra A elogia uma característica pessoal. A letra B apresenta apenas resultado. A letra C chega tarde demais. A letra E usa comparação pública. A letra D identifica o critério atendido e o próximo passo permitindo revisão. Pergunte se a devolutiva responde três questões: onde estou, onde preciso chegar e qual é o próximo passo. A alternativa D responde a essas perguntas e ainda permite revisão. Observe que as alternativas incorretas usam ideias que podem parecer plausíveis, mas alteram o procedimento ou a finalidade pedagógica. Na FGV, esse tipo de detalhe decide a questão. Sempre volte ao conceito e verifique qual ação do professor realmente produz a evidência da aprendizagem esperada. Vamos para a questão 8. Em metodologias ativas, o papel do professor é: as alternativas são: A. Retirar-se para garantir autonomia. B. Substituir conteúdos por experiências livres. C. Planejar desafios, acompanhar evidências e intervir intencionalmente. D. Usar tecnologia em todas as etapas. E. Avaliar apenas o produto final. A resposta correta é a alternativa C. Mediação docente e protagonismo discente são complementares. Retirar-se é, não produz autonomia responsável. Substituir conteúdos por experiências livres enfraquece a aprendizagem. Tecnologia obrigatória é uma falsa condição. Avaliar apenas o produto ignora o processo. A alternativa C descreve mediação intencional e acompanhamento por evidências. Protagonismo discente e mediação docente não disputam espaço como se um precisasse desaparecer. O professor cria a estrutura, o estudante realiza o trabalho intelectual dentro dela. Essa complementaridade sustenta a alternativa C. Observe que as alternativas incorretas usam ideias que podem parecer plausíveis, mas alteram o procedimento ou a finalidade pedagógica. Na FGV, esse tipo de detalhe decide a questão. Sempre volte ao conceito central e verifique qual ação do processo realmente produz a evidência de aprendizado. Vamos resolver a questão 9. Um docente antecipa erros prováveis e prepara perguntas para revelar suas causas. Ele aplica. As alternativas são: A. Planeje para o erro. B. Cultura do erro apenas. C. Arremate. D. Elogio preciso. E. Virem e conversem. A resposta correta é a alternativa A. A antecipação ocorre antes da aula e orienta a resposta pedagógica. Cultura do erro descreve a forma de tratar o erro quando ele aparece. Planeje para o erro começa antes, com a antecipação de respostas prováveis e preparação de intervenções. Essa dimensão temporal distingue as duas técnicas nessa questão. Use a linha do tempo. Antes da aula, antecipação. Planeje para o erro. Durante a aula, quando o erro aparece, ambiente seguro e análise. Cultura do erro. A questão destaca o momento anterior. Observe que as alternativas incorretas usam ideias que podem parecer plausíveis, mas alteram o procedimento ou a finalidade pedagógica. Vamos resolver a questão 10. Segundo a perspectiva discutida por Libânio, a expansão tecnológica, as alternativas são: A. Torna dispensável o professor. B. Elimina a necessidade de conhecimentos sistematizados.
C. Exige mediação docente mais complexa e crítica. D. Transforma a didática em técnica neutra. E. Substitui a escola por redes informais. A resposta é a alternativa C. Informação disponível não equivale à aprendizagem nem formação crítica. Libânio não defende o desaparecimento do professor, nem o abandono dos conhecimentos sistematizados. Também não trata a didática como técnica neutra. A ampliação das informações torna ainda mais necessária uma mediação crítica e competente. Informação disponível é matéria-prima, conhecimento é resultado de seleção, relação, análise e compreensão. A tecnologia aumenta a matéria-prima, mas não realiza sozinho o trabalho formativo. Por isso, a mediação se torna mais complexa. Vamos para a questão 11. Ao propor virem e conversem, o professor deve. As alternativas são: A. Liberar conversa sem delimitação. B. Definir pergunta, tempo e forma de retomada. C. Avaliar apenas quem fala primeiro. D. Evitar circular para não interferir. E. Usar técnicas somente após o erro. A resposta correta é a alternativa B. A conversa em pares é estruturada e responsabilizada. Sem pergunta definida, a conversa pode perder o foco. Sem tempo, participação e retomada, não há responsabilização. Circular permite ouvir ideias e dificuldades. A técnica não depende de erro anterior, ela serve para ampliar pensamento e participação. A técnica pode ser lembrada como uma pequena aula em dupla. Existe pergunta, tempo, fala, escuta e retomada. Se faltar estrutura, resta apenas conversa. Por isso, a alternativa B contém os elementos essenciais. Observe que as alternativas incorretas usam ideias que podem parecer plausíveis, mas alteram o procedimento ou a finalidade pedagógica. Vamos resolver a questão 12. Qual elogio é mais preciso? As alternativas são: A. Você é genial. B. Excelente, turma. C. Gostei. D. Sua justificativa compara os dois métodos e usa o critério pedido. E. Você é melhor que seus colegas. A resposta, obviamente, é a alternativa D. Descreve evidência e relaciona ao critério. Genial e excelente são elogios vagos. Gostei informa apenas a reação do professor. Comparar um estudante aos colegas pode produzir competição e rotulação. A alternativa D nomeia precisamente a ação e o critério de qualidade. O elogio preciso responde: o que exatamente foi bem feito e por que isso tem qualidade? A alternativa D oferece as duas respostas. As demais expressam emoção, rótulo ou comparação. Agora, vamos estudar o seguinte tema: revisão de 5 minutos antes da prova. Em primeiro lugar, ativo: estudante pensa e produz, professor medeia com intencionalidade. STEAM: problema integrador, investigação, criação, teste e revisão. LEMOV: técnica é procedimento observável, não apenas intenção. Libânio: mediação crítica, conteúdo, didática e função social da escola. Disciplina positiva: firmeza, gentileza, solução e pertencimento. Essas 5 ideias funcionam como um mapa mental. Quando duas alternativas parecem corretas, escolha aquela que descreve uma ação concreta, produz evidência de aprendizagem e preserva altas expectativas com respeito. Quando aparecer uma situação, reconstrua mentalmente a cena. O estudante está pensando ou apenas obedecendo? O professor observa evidências ou confia na impressão? O erro gera análise ou constrangimento? O limite ensina responsabilidade ou apenas produz medo? Essas perguntas ajudam a localizar o conceito correto. Vamos reconstruir o mapa por outra lógica. Primeiro, aprendizagem ativa, pensamento do estudante com mediação. Segundo, inovação, mudança que melhora a aprendizagem, não apenas novidade. Terceiro, evidência,
Produção observável que orienta decisões. Quarto, precisão. Acolher não é aceitar qualquer coisa. Quinto, disciplina positiva. Respeito com limite. Sexto, mediação crítica. Transformar informação em conhecimento. Se você lembrar dessas relações, poderá reconstruir muitos detalhes, mesmo que esqueça uma palavra. A compreensão é mais resistente do que a memorização isolada. Guarde essa síntese. Na dúvida, escolha a alternativa que combina exigência, evidência e respeito. Para terminar, vamos conferir os últimos cuidados. Leve o documento exigido, confirme o seu local de prova, chegue com antecedência, porque o fechamento dos portões não admite atraso. Durante a prova, leia primeiro o comando de cada questão e descubra exatamente o que a banca está pedindo. Elimine alternativas com extremos e generalizações que distorçam os conceitos. Marque palavras como sempre, nunca, exclusivamente e dispensa. Reserve alguns minutos para revisar o cartão resposta. Se uma questão parece difícil, não transforme essa dificuldade momentânea em desespero. Marque a questão, avance, retorne depois. Muitas vezes, outra questão ativa, uma lembrança, o ajuda a reorganizar o conceito, certo? Então, pode ser que outra questão te ajude a responder a questão anterior ou te faça lembrar da resposta. Na revisão, confira se você respondeu o que foi perguntado e não apenas ao tema geral. Uma alternativa pode dizer algo pedagogicamente correto, mas não responder à situação específica do enunciado. Também confira a marcação do cartão resposta com calma. Amanhã, ou se você vai fazer no próximo domingo, confie na sua preparação. Você não precisa lembrar cada frase dos livros, precisa reconhecer relações, atividade e pensamento, evidência e decisão, erro e aprendizagem, limite e respeito, informação e mediação. Leia cada alternativa até o fim. Compare com essas relações e mantenha o raciocínio organizado. Desejo a você uma excelente prova.